Alô, muito bom dia. Nomes e marcas no ar. Nesse final de semana vamos trazer a história, a caminhada de uma empresa da região, uma empresa sólida. Por isso, completando 30 anos de caminhada, de espaço aberto, caminho aberto e consolidação. Tenho o prazer hoje de conversar aqui no programa, fazer o Nomes e Marcas com Edmilson Zanata, CEO da Farben. A Farben completando 30 anos. Edmilson, bom dia. Bom dia, Adelor. Bom dia. É um grande prazer aqui estar contigo. Eu sempre digo, né? O Adelor é um empresário nato, está sempre trazendo ideias novas, projetos nossos para a nossa região. Meus parabéns, Adelor. Mas nada perto do teu pai, né? O seu Jaime, uma figura, tive o privilégio de acompanhar muito bem o seu Jaime. Esse sim. Você era um empreendedor, um empreendedor, a cabeça do seu Jaime era brilhante, empreendedor nato, vibrante, sempre para cima, mobilizador, sempre envolvido com as coisas da cidade. Verdade. Quero, antes de mais nada, registrar isso, né? Mandar um abraço para o seu Jaime, cumprimentá-lo, cumprimentar todos vocês, né? Que são herdeiros do seu Jaime, que está por aí ainda e é muito importante tê-lo conosco. Farben, como é que começou a ideia da Farben, que vocês hoje tocam? Tu é o CEO da empresa, representando a família. Como é que começou essa história da Farben? A história da Farben foi o seguinte, né? O meu pai estava na Embralite e aí dois diretores da Embralite chegaram para ele assim: seu Jaime, vamos montar uma indústria de tinta? Aí ele parou, olhou para todos os lados, né? E deu uma olhada ao redor e assim, puxa, indústria de tinta? Pode ser até um grande negócio, né? Porque tudo que eu estou vendo ao meu redor tem tinta. Então pode ser um grande negócio. Mas por que vocês querem montar uma indústria de tinta? Não, porque nós vimos aí o PIB da indústria de tinta é enorme, né? Então deve ser um grande negócio. Isso em 1991, Adelor. Então nós estamos fazendo 30 anos de funcionamento, né? Mas a empresa foi fundada em 1991. E aí surgiu a ideia de montar a Farben. 30 anos de operação. 30 anos de operação. A empresa foi gerada 2 anos antes. 2 anos antes. Até montar tudo e tal. Mas só voltando no teu pai, eu sempre lembro quando ele começou a me falar da ideia não do Porto Seco, ali do TIS ali, impressionante, porque eu olhava, ele ficava falando para mim, eu olhava para ele mais velho que eu, tinha idade para ser meu pai, e eu digo, ele tá mais moderno que eu. Sim. Eu não alcanço. Ele tá mais informatizado, tá mais tecnológico do que eu. E ele sempre foi uma pessoa muito brilhante. O seu Jaime, meu pai, ele sempre foi a gente diz assim, uma pessoa muito visionária. Muito. Porque tudo que ele montava, ele já estava vendo 10, 15, 20 anos na frente, como é que ia ser esse processo, entende? Coisa que nós não tínhamos condições, não tínhamos, assim, a habilidade de ver, né? E ele já via isso, já sonhava, enfim. Aí quando nós iniciamos a Farben, né, e aí ele precisou botar um nome na empresa, né? Botar um nome assim, poxa, mas eu quero um nome que seja um nome assim global, porque a ideia dele era daqui a 3, 4 anos eu vou botar a empresa na Bolsa de Valores, nós vamos crescer, nós vamos fazer, né? Ela tem que ter uma expressão mundial. E aí assim, pô, nós sendo italiano, de origem italiana, assim, qual é um nome assim italiano que seria bom, né? Vamos pensar em cores, vamos pensar enfim, em pincel, não. Aí o Ilmar, né? Que é que trouxe o projeto para nós em 91, né? Ele disse, é de origem alemã. Ele disse, seu Jaime, eu posso sugerir assim? Imagina, aqui nós estamos abertos para trocar ideias, né? Assim, por que o senhor não põe Farben assim? Mas por que Farben? Pois é, por quê? Porque Farben em alemão é cores. Entende? Aí ele olhou assim, parou, né, naquele jeitinho dele, e assim, deve ser um bom nome, né? É curto. Isso. Fácil de pronunciar. Fácil de Se gravar. Nós brasileiros temos facilidade, e é um nome alemão, em alemão vai ser fácil de pronunciar também, né? E em italiano é fazer bem. Far bene. Né? Opa! Boa. Então, e uma das qualidades, e uma das coisas que a característica do meu pai, sempre, em todas as empresas que ele montou, é assim, eu tenho que lutar pela qualidade. Tendo qualidade, eu dobro qualquer crise.
né? Então, nós temos que sempre prismar pela qualidade. E assim foi feito, né? E aí surgiu o nome Farben em 91. Nossa, que legal, porque é um nome que ele tanto tem o seu pé no alemão, no germânico, como tem nos italianos. Sim. Muito legal. Belo nome, Farben. Farbene. Como é que começou a implantação da empresa? Por que a Isara? Certo. Aí nós tínhamos um terreno aqui perto do quartel, onde nós íamos montar essa empresa. Nós tínhamos aí 5 hectares. Quando né? fala perto do quartel, 28º GAC. 28º GAC. E nós íamos montar Só que ali precisava fazer um acesso, né? E na época, bem no início da empresa, em 91, né, o Altair Guide estava assumindo como prefeito, e a situação da prefeitura não estava muito boa, né? E para nós chegarmos nesse nosso terreno, precisaríamos fazer um acesso, uma estrada, que hoje ali passa o asfalto, né? Uma estrada de pelo menos uns 700 metros até chegar no nosso terreno. E na época ele disse, infelizmente eu não tenho condições, tem outras prioridades, né? E nisso, um dos sócios da Farben era Genor Zanata, e ele era cunhado do Artemio Pavei, lá de Içara, né? E falando com o Artemio, ele disse, não, nós queremos trazer uma empresa âncora para Içara. Né? E o meu pai sempre pensou no crescimento regional aqui da região, né? E aí ele disse, não, nós temos condições nós queremos que vocês vão lá para Içara, né? Diz para nós o que vocês precisam, né? Nós vamos levar para a Câmara de Vereadores e vamos ver se aprovamos. E aí nós pedimos o terreno, terraplanagem, enfim, né? E precisava também, era ali na mineração na época era só eucalipto, né? Era uma das estradas que a gente tinha quando não tinha SC, tava algum problema para ir para a praia, a estrada de Pirita na época, né? Aí ele assim, mas eu preciso também de acesso, né? E casualmente, naquela época que a gente estava decidindo isso, veio o Klein Bing, né? E aí foi mostrado esse projeto para o Klein Bing e disse, não, até a inauguração da sua empresa, seu Jaime, nós vamos passar com asfalto na frente. E dito e feito. A empresa levou 2 anos para entrar em operação, e nesses 2 anos, no final desses 2 anos, o asfalto estava passando na frente conforme a promessa do Klein Bing na época. Isso, o Klein Bing, governador do estado. Isso. Ali naquela região da mineração, hoje é um distrito industrial ali, são várias indústrias ali. Não tinha nada? Não tinha nada, só eucalipto. Então ele precisava de uma empresa âncora, né? Então precisava dessa empresa âncora para montar, para atrair outras empresas. E assim foi, né? Ali um distrito industrial forte hoje, nós temos ali na bairro Aurora, né? Imagina. E a Farben fez esse serviço de atrair essas outras empresas. Aí vocês começaram a operar com a empresa e aí tinha que fazer opção, caminho. Tinta, quando se fala tinta, pintar parede. Sim. E vocês não foram por aí, vocês foram para outro nicho. Sim. Desde o início vocês já foram para outro nicho, que é do automotivo? Quando a gente iniciou a nossa empresa, nós queríamos fazer uma tinta diferenciada. Não queríamos partir para uma empresa de muito commodities, né? Então, nós começamos a montar a empresa e quando a gente terminou a empresa, nós descobrimos que aqui próximo, e isso aí não estava no planejamento estratégico, era muito intuitivo na época, né? Então, descobrimos que o terceiro polo, o maior polo de molduras do mundo ficava aqui em Braço do Norte, né? Esse ponto, se nós temos uma empresa, e a empresa foi concebida toda para ser uma indústria de tintas à base de solvente. Né? Então, se tu for ver o nosso pavilhão, o piso é tudo com trama de cobre para não gerar energia estática. Toda a parte elétrica, desde a época, o distanciamento de um galpão para outro, tem um distanciamento mínimo, que tudo visando a segurança. Então, ela foi concebida para ser uma indústria de tintas à base de solvente. Né? Que é uma empresa de risco, mas é uma empresa segura, desde que a gente tome algumas medidas de precauções, né? E isso que a gente fez. Então, a gente é uma empresa segura,
mas somos uma empresa de risco e essas precauções a gente sempre toma para fazer. Então nós começamos a fazer a empresa, né, com o concebido, e aí descobrimos aqui em Braço do Norte. Aí começamos a fazer um trabalho com Braço do Norte através da indústria de molduras. Pô, mas quem faz tinta para molduras faz para móveis também. E aí a nossa especialização começou a ser móveis e molduras. Móveis e molduras, né? Tinta para móveis e molduras. Móveis e molduras. Tentamos na época, porque o meu pai era presidente do sindicato de plástico, aqui da região sul, né? E fazer também indústria flexográfica. Aí contratamos um formulador, veio para cá e não deu certo. E aí a gente chegou à conclusão seguinte, a primeira lição que a Farm deu para nós, né? Ou tu foca, ou tu vai ser uma empresa que tu não vai ser que nem o pato, né? Não sabe voar, voa, mas não sabe voar bem, sabe andar, mas não sabe andar bem, enfim. Nada, mas não nada bem. Nada, mas não nada bem, então é isso daí. Então nós começamos a ter foco, né? Então vamos focar na indústria de imóveis, né? E nesse período, porque a indústria de tintas, quando a gente começou, né? Já tinha Anjo, mas a Anjo não tinha aquela expressão que tem hoje, né? Na época ela tinha 5 anos de idade, então ela estava começando ainda a crescer, né? Teve um crescimento fantástico, maravilhoso. E a Resicolor também estava começando na época, de 91 também. Então, praticamente, nós não tínhamos uma referência de como é que era isso. Então, e o seu Jaime, sendo sempre empreendedor, ele queria trazer sempre alguma coisa nova para a cidade, né? Nós fomos o primeiro que trouxe uma indústria de plástico, indústria de copos, indústria de fibrocimento, de tubo de PVC, né? Então ele teve sempre essa visão de trazer coisas diferentes. E uma delas foi a Farb, a indústria de tintas, né? Só que quando a gente entrou em operação, nós fomos lá, pegamos um dinheiro do Badesc na época, né? E o dinheiro que tinha na época era a longo prazo era 2 anos. Então, quando nós entramos em operação, acabou o dinheiro. Né? E agora dinheiro para captar o dinheiro. E aí nós entramos numa ciranda, né, financeira grande, que ele teve que se desfazer de várias empresas, porque uma das coisas que ele mais preserva é a imagem dele, né, o nome dele. É mais importante do que tudo, o maior capital que ele tem até hoje, ele sempre fala, né? É o nome dele. Né? Então a gente fomos lá, se desfizemos das empresas, né? Da Canguru, da Embralite, da INSA, e focamos na Farben. E a Farben, ela tem uma característica diferente dessas outras empresas. Ou seja, é difícil tu entrar num cliente. Porque é uma venda técnica, entende? Então, tu tem uma dificuldade muito grande de entrar no cliente. Agora, quando tu faz um casamento com o cliente, também é muito difícil de sair. Então, para ela começar a levantar voo, ela demorou praticamente uns quase 10 anos. Né? Então, nós ficamos aí remoendo, até ela levantar voo. E agora, e aí em 2003... Nós contratamos a Fundação Dom Cabral, que nós estávamos com Fundação Dom Cabral. Nós estávamos num crescimento muito grande, né, ano a ano. E assim, poxa, se nós não nos estruturarmos, o que vai acontecer? O tombo vai ser grande. Né? Porque a gente vai estar lá no topo e se não tiver uma estrutura aqui embaixo, o que acontece? Despenca. Né? Despenca e nada vai segurar a gente. Então, o que nós fizemos? Então, vamos contratar a Fundação Dom Cabral para a gente fazer um trabalho, né? Através do PAEX, em 2003, um planejamento para a gente reforçar a gestão da nossa empresa. Né? E aí a gente começou a profissionalizar. Criar, nós tínhamos só um plano anual de vendas, né, que a gente chamava PAN. Aí a gente começou a fazer um planejamento geral, trabalhar com orçamento, trabalhar com um planejamento até um pouco a longo prazo, né? E aí a gente começou a se estruturar. E aí nessas conversas com a Fundação do Cabral, que foram, né, essa parceria que a gente fez, a gente percebeu o seguinte, e uma das dores que nós tínhamos é o seguinte, poxa, nós estamos vendendo só para a indústria de imóveis, né? E a indústria de imóveis, ela tem muita sazonalidade,
né? Às vezes a empresa está indo muito bem e daqui a pouco ela está numa situação muito complicada, então todas as empresas que fornecem para a indústria de imóveis também vai cair nesse problema de vendas, né? Então o que nós fizemos? Nós temos que ter uma outra linha. E uma linha que tinha assim, alguma sinergia com a indústria de imóveis era a repintura automobilística. Por quê? Porque as duas eram a base solvente. Né? Então, nós pegamos as matérias-primas, através das matérias-primas, nós chegamos ao seguinte, poxa, as matérias-primas são praticamente as mesmas, né? Então nós vamos ter uma segunda linha que vai reforçar a empresa para também nós passarmos por uma sazonalidade, porque nós vendíamos muito bem até dezembro. Até novembro. Dezembro, janeiro e fevereiro, baixava as vendas. Então, nós ficávamos praticamente numa situação muito complicada. Uma montanha-russa. Uma montanha-russa. Sobe, né? Desce, sobe e desce. Isso. Não há caixa que resista. Não, caixa que resista. Aí, o que nós fizemos? Poxa, com a linha a repintura, nesse período é um período de vendas altas dele. Então, a gente, poxa, uma coisa começou a contrabalançar a outra. Né? E aí nós partimos para a indústria da repintura através de um planejamento estratégico até a longo prazo para a gente nos fortalecer em termos de nivelar as vendas, né, durante o ano. Só que nós queríamos ter um tripé, né? Porque uma moveleira e nós teríamos andando em dois pés. Nós queríamos um tripé para ficar mais assim forte nessa situação de crise que poderia acontecer, né? Então aí nós partimos também para a linha industrial. Então nós temos hoje, que são o nosso foco, né? A linha moveleira, onde a gente iniciou. Desde 2006 nós estamos entre as 3 marcas mais lembradas no Brasil, né? No setor de tintas para o setor moveleiro. Entramos em 2003 com a linha repintura automobilística, né? Que hoje estamos fortes, hoje nós temos a solução completa da linha moveleira. E em 2008 nós começamos com a linha industrial, né? A linha industrial, o mercado da linha industrial é o equivalente à soma da linha moveleira mais a repintura. Nossa. Né? Então, nós temos um grande mercado que a gente vai poder crescer a hora que essa linha amadurecer. Né? E uma linha para amadurecer, em média, leva uns 10 anos. Então, nós temos que investir muito até ela amadurecer, em completar a linha, em completar a coisa. Então, nós temos, então, começar a semear agora para colher lá na frente. Né? Então, quando começa a vir a crise, era na hora que aquela linha estava mais ou menos amadurecida, que fazia com que nós não caíssemos muito numa crise mais profunda. Né? Então, é essa que foi essa parceria que a gente fez com a Fundação Dom Cabral. 2008, nós temos que dar mais um passo em termos de fortalecer a gestão, né? Certo? Nesse período, os meus irmãos, né, que estavam em outras empresas, o Elton começou na Farben desde o início, então eu fui para lá em 94, né? Ficamos aí o Elton, mas em seguida entrou o Jaiminho e depois o Edilson. Então os 4 irmãos estavam na gestão. Como é que nós trabalhávamos na gestão da Farben, né? Nós trabalhávamos de uma forma colegiada, né? Tinha mais o Ilmar, depois veio o Kleber, né? Que foram os primeiros gerentes que teve, depois teve outros gerentes que a gente andou substituindo, né? Mas nessa fase nós trabalhávamos como se fosse um colegiado. Nós sentávamos na mesa, eu botava todos os problemas, o meu pai assistia, estava sempre ali, dando, né? Então, acelera mais, ou freia, paciência, meus filhos, vão para cá, olha a serenidade, vão para frente, volta, né? Tem que acelerar, tem que sair, tem que fazer. Então ele dava sempre o tom, né, de como é que devia ser a gestão, mas a gestão ficava, era uma forma dele também já fazer a sucessão da gestão, e assim que foi feito, de uma forma muito tranquila, né, muito tranquila, e a gente conseguiu se desenvolver, né, porque ele deu liberdade para a gente, soltou a corda,
mas também cobrou na hora certa, que era para feitas as cobranças, né? E aí a gente começou a andar sozinho. Então, por um período, nós ficamos os 4 irmãos, mais esses 2 gerentes, trabalhando em forma colegiada. Né? Aí depois, em 2008, nós chegamos e contratamos que a gente queria crescer em termos de gestão. Nós tínhamos a Fundação Dom Cabral e nós queríamos crescer mais em gestão, em governança da empresa. Né? E aí nós contratamos um conselheiro. Esse conselheiro, o Edson Siquela, está com a gente até hoje, né? Um abraço para o Edson. E Craque ele. Craque. De vez em quando eu ouço ele falando aqui contigo, trocando umas ideias, tributária, enfim. Aí nós já começamos a montar um conselho, né? Um conselho de um acionista de fora, e a gente começou a montar todos os relatórios do conselho, e em 2015, a família começou a ter outros negócios fortes, né? E aí 2 irmãos saíram, o Jaiminho e o Elton, né? Foram tocar esses negócios da família. Meu pai, nisso, também fez a sucessão patrimonial, então já tinha concluído isso em 2010. Fez a sucessão patrimonial, né? Tranquilo, já estava feito toda essa sucessão. O que aconteceu? Né? E aí, em 2015, nós começamos a trabalhar dissolvemos praticamente o sistema de gestão colegiada e começamos a trabalhar com 2 vice-presidentes, onde o Edilson, meu irmão, e eu ficamos como vice-presidente, né? Um tocava mais uma área, outro tocava mais a outra área, e aí fomos tocando a empresa até 2020. 2020, e por necessidade até de crescimento dos negócios da família, né? Ficamos sócio, nós temos uma participação na Open Marketing, que hoje é uma das grandes empresas de trading aqui de Santa Catarina, está entre as 4 maiores. Fizemos um trabalho também junto com a Estrada de Ferro Teresa Cristina, o TIS, né? Que a gente fez um consórcio, Open, Farben e Estrada de Ferro Teresa Cristina. E mais recente a gente fez um trabalho lá num bairro cidade, lá em Gravataí, que é o Prado. Né? E nisso a gente sentiu a necessidade que a Farben, já estando estruturada, tendo uma governança, não precisava 2 vice-presidentes, né? E era muito mais produtivo para a família ter outras pessoas jogando em outros campos. Né? Então, até por necessidade, né? Mais por necessidade, lógico. Né? Mais por necessidade. Aí o que aconteceu? Eu fiquei como CEO da empresa, né? Em 2020 e estou até hoje. E aí foi feita essa. E também em 2010, né? Voltando um pouco mais para trás, né? Quem entrou como conselheiro também foi o Carlos Amodeu. Então, nós começamos a ter 2 conselheiros externos. Né? Em 2010, sai 2 irmãos meus, vão para o conselho, eles acompanham mensalmente todas as operações da empresa através do conselho. Né? E em 2020, o Edilson sai da vice-presidente, vai para o conselho também da Farben, né? E eu fico como CEO. Ou seja, quando eu vou para a reunião do conselho, eu tenho que tirar o chapéu de acionista, né? E sou executivo. Eu estou lá, eu costumo dizer, eu vou para a reunião e eu tenho a sorte que eles batem com toalha molhada. Aí não deixa a marca na gente, entende? Então eles batem forte, mas é com toalha molhada. Então não tem tanto, não deixa a marca e a gente vai levando, né? Mas existe então essa cobrança, né? Salutar, e aí eu tenho que ter essa visão de dizer assim, aqui eu sou executivo, isso. Eu não sou acionista, né? Nós temos também o nosso conselho de família, aí sim, aí eu entro ali como acionista, né? Então eu faço parte do conselho de acionista da empresa. Então essa mais ou menos é a forma que a gente tem feito na gestão da nossa empresa, né? Aí quando eu assumi, aí tinha 2 gerentes e eu, né, 3 gerentes e eu. Aí eu procurei assim horizontalizar um pouco mais a gestão,
Então, foi criado vários coordenadores, né, de gestão que estavam respondendo diretamente a mim e os 3 gerentes também respondendo diretamente a mim. Então, a gente fez horizontalizou, ficou mais próximo à decisão. É lógico, houve uma sobrecarga sobre o CEO, né, por causa que aí eram 11 pessoas tendo assim, lidando direto com o CEO, né? Mas é uma coisa que eu senti que era necessário fazer naquele momento. E deu certo, o pessoal está com a gente há 15, 20 anos, entende? Então eles conhecem os modos operantes da gente, os modos operantes da empresa. Então fica uma coisa muito leve de administrar e tocar a empresa. Uma empresa de sucesso. Nesse período vocês se consolidaram nesses 3 nichos de negócio, né? Sim. Tinta industrial, automotiva e moveleira. O que é o nicho mais forte hoje, que representa não apenas de volume, mas de receita? Sim. A moveleira hoje e a linha repintura para automóvel, né, ela tem praticamente o mesmo peso. Agora, o que está mais crescendo hoje na empresa é a tinta industrial. Então, nós temos um crescimento maior na industrial. Mas a moveleira hoje tem um peso forte, a repintura tem um peso forte, né? E nós estamos tendo esse crescimento mais também nessa linha industrial. E vai para o país inteiro? Vai para a América do Sul inteira e mais parte da América Central. Hoje nós estamos exportando para 12 países, tendo uma aceitação muito boa. Nosso planejamento para 2025 é ser uma empresa de classe mundial, né? Quando a gente lançou essa ideia há 1 ano atrás, 2 anos atrás, tinha assim o pessoal, aquele sorriso maroto, pô, mas empresa de classe mundial, a FAB, né? Olha só. Né? E hoje eles estão criando a consciência, tendo um espírito de empresa de classe mundial. Entende? Então, o que a gente está pensando hoje é assim, poxa, o que faria uma empresa de classe mundial numa situação dessa? O que se faria nessa... Então, está criando uma consciência muito legal, né? Que hoje nós estamos muito mais próximo de ser uma empresa de classe mundial, né? Embora tenha alguma distância ainda, do que há 1 a 2 anos atrás. Então, esse foi um dos principais focos que a gente quer para 2025, né? Também os grandes objetivos que nós temos, né? Atingir R$1 bilhão até 2025, está na nossa meta, estamos trabalhando nisso. Nós estamos trabalhando muito também com produtos terceirizados, a gente quebrou um tabu dentro da empresa, que nós tínhamos que produzir tudo, né? E hoje ela está tendo um crescimento assim, muito bom dentro da empresa. Então, nós estamos nos consolidando, né? Enfim, como a empresa em vários ramos. Então, hoje nós estamos... e uma das outras metas, né, era para 2025, era nós chegarmos a ter um mix de exportação em torno de 15%. Né? E quando a gente lançou essa meta, o conselho lançou essa meta para nós tínhamos no nosso mix representava 4%. Né? Então, hoje, o que nós temos que fazer? O crescimento, hoje nós estamos com 9% de exportação, certo? Então, o que nós temos que fazer? Mais que dobraram. Então, nós vamos dobrar o nosso faturamento até de 2020 para 2025, né? Vamos fazer dobrar o nosso faturamento. Só que a exportação ela tem que quadriplicar, porque ela tem que crescer o dobro do que está crescendo no mercado interno. Né? Então é um desafio legal, né? Um desafio que a gente tem feito. Isso leva com que, quando a gente tem metas bem claras e objetivos a ser atingidos, por isso que a gente tem que sempre pensar lá na frente. Eu estou falando de 2025 porque a gente trabalha lá com datas redondas de grandes objetivos, 2025, 2030, né? Só que cada ano que a gente revisa o nosso planejamento, nós pensamos 1 ano na frente. Então, nós já estamos com as metas de 2027, né? Porque nós estamos em 2022, então nós estamos vendo 2027. Mas deixa aquele marco lá de 2025 para a gente ter uma marca para dizer, isso nós temos que atingir, porque senão a gente fica procrastinando as metas, isso não é legal. Então, o que acontece? Né? Então, nós estamos fazendo um trabalho e quando tu lança, tu tens que começar a criar estratégia para atingir esse objetivo. Né? Criar estratégia. Então, uma das estratégias foi o quê? Nós temos que sair do Brasil.
Pô, mas como sair do Brasil? Não, nós temos que pensar fora da casinha, nós temos que sair daqui. O sair do Brasil é ir além, né? Abrir os braços, né? Quebrar fronteiras, né? Abrir filiais fora do Brasil. Né? Nós já estávamos nesses mercados. Quantas unidades hoje? Fora do Brasil nós temos 2. Né? Fora do Brasil, 2. E no Brasil? No Brasil nós temos 3. 5 unidades, 3 no Brasil. Isso. E 3 incluindo essa aqui da mineração. Deixa eu contar. 4 da mineração. Opa! Então nós começamos com São Paulo, né? Depois fomos para Arapongas porque é o maior polo moveleiro do Brasil em quantidade produzida fica em Arapongas, né? Depois a gente abriu em Caxias, porque o segundo maior polo industrial do Brasil fica na região de Caxias do Sul, né? E tem uma matriz, a matriz que é aqui. Então nós temos 4 no Brasil. A gente costuma dizer, nós temos unidade no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então o Sul já está praticamente todo mapeado, né? E indo um pouquinho para o Sul, nós temos a Argentina. Então é um estado do lado do outro, né? Então nós em 2019 nós abrimos na Argentina, né? Estamos tendo lá um desempenho muito bom. Temos lutado aí para trazer esse dinheiro para cá, mas a gente tem feito alguns malabarismos aí e temos conseguido, né? A equipe lá é boa. E agora, o ano passado, né, nós fomos abrir a nossa filial na Colômbia. Então, abrimos a nossa filial lá, nós estamos estruturando a filial. E lá na Colômbia, por exemplo, é mais moveleiro, automotivo ou industrial? Automotivo. E na Argentina também? Também, automotivo. Né? A Argentina foi a primeira opção que a gente teve. Quando a gente fala automotivo, é oficina? Oficina de chapearia. Nós não vendemos direto para a indústria automotiva. Não. Vende para a oficina aqui. Por isso repintura. Isso. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente começou, nós vamos expandir. Poxa, mas nós temos que fazer uma pesquisa. Fizemos uma pesquisa com o Francisco Rax, né, um cara especialista em tintas no mundo, né? E mais principalmente aqui na América do Sul. Aí eles disseram, eles têm toda uma estrutura de como é que é o mercado em cada país, né? E nós chegamos à conclusão que o segundo maior mercado da América do Sul é a Argentina, né? E também tem a frota da Argentina é muito parecida com a frota brasileira. Então, a tinta que eu tenho aqui, eu praticamente vendo lá também. Então, não tem não ia ter muita disruptura vender na Argentina. Então, a gente foi lá, estamos entrando no mercado da Argentina e aí depois, né? Assim, agora, qual é o próximo passo? Por que a Colômbia? Porque é o segundo maior mercado da América Latina. E os demais países aqui da América do Sul não vale a pena nós termos uma unidade. Né? Então, o terceiro maior mercado hoje é a Colômbia, tem uma frota, é a metade da frota brasileira, né? E é uma experiência. Então, na Argentina, nós tivemos uma experiência de sair do Brasil. E é essa que nós queríamos entender como é que nós íamos fazer isso. Então, nós conseguimos sair com uma frota muito parecida. Agora, nós já temos a experiência de sair do Brasil e estamos indo para a Colômbia, que é uma frota um pouco diferente da brasileira, porque lá tem, pela facilidade, vem muitos automóveis da China, enfim, da Coreia. Então, lá a diversidade da frota é muito maior que a nossa. Né? Então, a experiência que a gente vai ter lá é só sobre a frota. Né? Então, o restante nós aprendemos aqui na Argentina, que está dando, né, uma experiência muito positiva para nós. Qual o segredo do sucesso, Edmilson? O segredo do sucesso, né? Eu acho o seguinte, eu acho que é muito trabalho, tem que ter. Eu vejo que nós temos que sempre pensar muito lá na frente, né? O que a gente está colhendo hoje não foi o que foi plantado hoje. Né? Tu tens que estar sempre tendo uma previsibilidade, né? Eu costumo dizer lá na empresa que eu não fico chateado se o Kleber diz que vem para mim, que é o nosso gerente financeiro, diz assim, eu vou atrasar o salário do pessoal. Eu não vou ficar chateado, desde que ele me diga assim, eu vou atrasar o salário em novembro. Se ele disser o seguinte, eu não tenho dinheiro para pagar o salário amanhã,
você tem alguma coisa errada, né? E eu digo isso em todos os setores, né? Então, os problemas que vêm para a gente tem que ser com previsibilidade. E a gente percebe que tudo é previsível. Por isso que a gente sempre joga, né? Gente, o que nós vamos ser em 2027? Poxa, Demilson, mas nessa economia, como é que a gente vai prever isso? Mas a gente tem que ter visão. A gente tem que ver para onde vai ser o nosso horizonte. Então, o segredo do sucesso é sempre olhar bem lá na frente, né? O meu pai, quando a gente estava no início da empresa, a gente produzia ali em torno de uns 700 mil litros por mês. Hoje a gente está produzindo em torno de 4 milhões e meio. Nós temos capacidade para isso, né? Mas nós começamos com 30 mil litros, Adelor. Né? Começamos com 30 mil litros e hoje estamos com 4 milhões. 4 milhões e meio de capacidade produtiva, né? Mas quando em 1990, 97, 98, eu disse, qual é o faturamento da fábrica? O quanto que ela produz, seu Jaime, né? Entrevista contigo, nós estamos produzindo 1,5 milhão. Aí ela chegava assim, pai não fica nem vermelho de dizer que é 1,5 milhão. Nós estamos produzindo 700 mil litros, pai. Eu acho que o pai está enganado. Mas nós vamos chegar no 1,5 milhão, Deus. Entende? E o pensamento dele... É lá na frente. Lá na frente. Ele não trabalha com hoje, ele trabalha não com trabalha amanhã. com hoje, trabalha com o que a gente vai buscar. Entende? E aí ele se projetava e chegava, passava 1 ou 2 anos e dizia, nós chegamos em 1,5 milhão. Né? Aí ele vinha dar uma outra entrevista para a tia Adelor. Eu disse, nós estamos vendendo 3 milhões. Eu disse, pai, é 1,5 milhão, pai. Não, mas nós vamos chegar nos 3 milhões, entende? Então, eu acho que o segredo do sucesso é isso. Né? É acreditar e jogar e tá trabalhando para amanhã, na frente. Muita, como é que a gente diz, muita flexibilidade, né? Porque o mercado não é uma coisa assim, um reloginho, entende? Tem muitas coisas que acontecem nessa caminhada. Né? Nessa caminhada. Então, tu tem que ter, assim, muita flexibilidade. E outra coisa que eu digo que tem que ter, principalmente em empresa familiar, né? Muita resiliência, né? Muita resiliência. Se não tiver resiliência, tu pode ter certeza. Então, a gente tem que ter aquela habilidade, né? A gente, os meus irmãos, a família, enfim, né? De fazer, de ter essa resiliência, de dizer, bateu, mas eu sei, eu volto à minha situação normal, amanhã é outro dia, vamos começar de novo, já estamos abraçando, já estamos lá na frente, vamos fazer a coisa acontecer, né? Maravilha. Bela história. Foi muito bom te receber aqui no Estúdio Som Maior, gravar o Nomes e Marcas contigo. Uma bela história contada. Um abraço do teu pai. Abraço do teu pai. Tive o privilégio de acompanhar a sua caminhada na Associação Empresarial, no Sindicato da Indústria Plástica, nas suas empresas. É um belo exemplo, o seu Jaime Zanata. E foi um prazer te receber, Edmilson. Parabéns, muito obrigado. Sucesso. Muito obrigado. Só para concluir, o próximo passo que a gente está dando, iniciamos agora, da nossa governança, né, é o trabalho de sucessão. E isso é muito importante também para uma empresa familiar. O João Vitor, filho do Edilson, né, está entrando na empresa. Com quantos anos? Ele tem 25 anos, está fazendo um trabalho de trainee, né, passando por todas os setores, vai ficar 2 anos fazendo trabalho, está se saindo assim muito bem, né? Tendo assim a aceitação da empresa e ele também tendo aquela habilidade de saber ouvir o que acontece. Então ele está tendo assim uma oportunidade de conhecer toda a empresa, porque no futuro, né, a empresa a eles pertencem, né? Então, seja, tem que começar hoje. Isso confirma aquilo que tu disse antes, da previsibilidade. Previsibilidade. Do jogar no amanhã. Exatamente. Vocês estão aí na plenitude, mas já estão trabalhando a terceira geração. Um grande abraço, foi um grande prazer estar aqui contigo, tá? Tamo junto. Muito obrigado, Edmilson Zanata fez o Nomes e Marcas desse final de semana, 30 anos da Farben. Obrigado pela audiência de todos vocês, que todos tenham um ótimo final de semana. O programa volta no próximo final de semana. Até lá.